Oi, pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é Tayane, da equipe de comunicação da Prodan. Vou ficar na moderação desta live. Sejam todos bem-vindos, né, à Semana de Qualidade e Segurança da Informação. Nós vamos iniciar a segunda palestra da tarde com o Henrique Costa. Ele já está aqui na nossa sala, junto com o Wesley, que é da ATEC. Eu gostaria de dar boas-vindas a eles. Gostaria também de dizer que todas as apresentações estão sendo gravadas, que elas vão ser disponibilizadas no canal da Prodan e da ATEC também. O tema dessa palestra, número 7, é Futuro baseado em tecnologia, cidades inteligentes, cidadão e cidadão desenvolvedor. Passar alguns avisos assim bem rápido, conforme a gente está fazendo em todas as palestras. Eu vou disponibilizar aqui pelo chat o link de presença desta palestra. Cada apresentação tem um link de presença, nós vamos emitir o certificado com base nessa lista de presença. A gente também está disponibilizando o link da avaliação geral da semana. Então, esse link não precisa se identificar, a gente não pede nome, não pede e-mail, a gente só pede avaliação sincera de todos vocês, e é uma avaliação geral, tanto do primeiro dia, que foi presencial, quanto dos demais dias, né, atividades virtuais. Gostaria de passar a palavra para o Wesley. Como vocês sabem, o Wesley ele é presidente da ATEC e esse ano a Semana da Qualidade e Segurança da Informação está sendo realizada pela Prodan e também pela ATEC e pela OAB. E a gente conta também com um patrocínio de empresas de TI. Wesley, é contigo. Obrigado, Thay. Antes de mais nada, eu também quero agradecer a audiência de todos. Nós já estamos aí em 39 pessoas. Agradecer aqui em especial também o Henrique Costa, da Microsoft, que vai estar conosco aqui nessa palestra. Peço que todos tenham a oportunidade de estar envolvidos nessa palestra, que possam adquirir o máximo de conhecimento possível. Agradecer também a parceria da Prodan e da OAB na realização desse evento. É uma grade extensa, amanhã teremos mais palestras, mais 6 palestras, né? Contamos com a presença de todos vocês. Para quem já está aqui, compartilhe o site onde tem os links das reuniões, não precisa fazer inscrição. Nosso objetivo aqui é realmente fomentar, né? Fomentar esses assuntos tecnológicos, porque entendemos que temos esse propósito também, assim como a TEC, a Prodan e a OAB. Então, com muito prazer, com muita satisfação, agradeço a Tayane e passo a palavra para o Henrique Costa, da Microsoft. Obrigado também à Microsoft por ter disponibilizado aí essa galerinha bem capacitada. E, Henrique, é contigo e boa palestra para você e para todos nós aqui. Obrigado, Wesley e Thay também. Agradeço aí pela oportunidade, pessoal. Se vocês me dão um minuto aqui para eu fazer o compartilhamento também da apresentação. Enquanto o Henrique compartilha, aqui o áudio para mim tá ótimo, mas a gente recebeu aqui algumas mensagens dizendo que tá baixo o áudio do palestrante. Eu queria que mais pessoas se manifestassem aqui no chat para a gente verificar. Aqui para mim tá muito bom. Vocês conseguem me escutar, pessoal? Só deixa eu... Acho que o meu PowerPoint aqui deu um problema. Então, eu particularmente estou conseguindo ouvir bem vocês dois, né? Eu também. Deixa eu colocar o microfone aqui, como vocês estão ouvindo. Isso, aumentou um pouco mais. Glauciane, se você puder dizer, informar para a gente aí via chat se melhorou ou não. Diz que foi até apenas o teu. É o Henrique. Vamos verificar se melhora a fala do Henrique. Pessoal, me escutam bem? Podem confirmar? Palestrante, ok. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Agora sim, consegui. Vamos lá, então, pessoal. Vamos dar início aqui. Eu vou até parar o vídeo, porque estou com medo da gente ter algum problema aqui com a apresentação também, mas sou o Henrique Costa, né? Eu sou especialista de aplicações de negócio e low code aqui na Microsoft. E trabalho já na Microsoft há 7 anos. Tenho uma grande experiência aí com algumas indústrias, uma delas que eu suporto é a parte do setor público também, então é bacana a gente ter essa troca, essa experiência, porque
Com certeza tem muita novidade aí ao longo das palestras, acompanhei também algumas delas, a do Gilson, meu parceiro aqui também na Microsoft, super bacana aí sobre segurança, né? Sobre essa parte de senhas, é algo que é um tópico, um trending topic aí realmente que a gente está falando bastante. Segurança, né? Alguma grande preocupação hoje no mundo da tecnologia. E hoje a ideia é a gente falar um pouquinho, pessoal, do conceito, né, de cidades inteligentes. Eu trago também aqui um pouco da frente de cidadão desenvolvedor, mas toda essa parte, né, do low code, das automações e como a sociedade vai ser impactada, né, por essas novas tecnologias, e também dá para vocês alguns caminhos para vocês começarem a terem mais interação com a ferramenta, conhecerem um pouco mais do que a Microsoft, né, pode oferecer, mas também outros grandes players aí no mercado. Fiquem à vontade, né, para fazer pergunta, qualquer coisa o time me avisa se tiver uma pergunta e a gente faz aí uma interação bem bacana, tá bom, pessoal? Então, eu gostaria de começar aqui, né, comentando basicamente da transformação digital. Acho que alguns pilares importantes, né, que a gente vê na transformação digital, que seria hoje aí a quarta revolução industrial, né? Então, desde lá das primeiras fábricas, a primeira revolução industrial, a gente começou a ter um maior nível de automação de processos, né? Já com a eletricidade, a gente começou a ter as primeiras interações, né, meios de comunicação, como telefone, aumentando aí a conectividade que a gente tem entre, né, as partes. Já na década de 70, os primeiros eletrônicos, mainframes, e aí a gente começa a ter o armazenamento de dados e a troca de dados através de um canal novo aí, já na década de 90, junto com a internet. Hoje a gente vive o que a gente chama da quarta revolução industrial, que é justamente trazer a tecnologia para dentro dos processos de negócio, né, e para os desafios que a gente encontra no nosso dia a dia, e criar novos serviços, né, para o nosso público, criar novos produtos, ter uma maior interação, né, com eles, uma aproximação, gerar novas experiências tanto para o pessoal interno, né, que trabalha dentro dos órgãos das empresas, como também para o cidadão, para o público em geral, para os clientes. Então a gente vive um momento que ainda é um momento de bastante transformação e a gente precisa ter novas ferramentas para conseguir atender essas necessidades do novo mundo, né, desse novo mundo. Então, pessoal, fazendo uma visita aí ao passado e a gente poder fazer uma pequena comparação, acho que antes tínhamos informações escassas, né, e agora informações são abundantes, então como a gente vai trabalhar com essas informações de uma maneira organizada, né, organizar esses dados, hierarquias eram muito estáticas e hoje nós temos redes dinâmicas, então já começamos a ver uma maior conexão entre dados, entre processos, uma automação entre sistemas, algo mais dinâmico. Existia muito uma cultura, né, de competir para vencer e hoje a gente busca colaborar, ter maior interação entre as partes, agregar valor, né, um ao outro, ter maior conectividade para facilitar esses processos e essa comunicação. O que era antes muito valorizado, né, a produtividade individual, hoje a gente olha para a questão de criação de valor coletivo, então algo acima aí do que seria o indivíduo propriamente dito, e algo que é importante também é que era um foco no planejamento futuro, hoje a gente busca experimentar, testar, aprender e responder com as experiências que a gente tem. E a gente buscava muito uma eficiência no processo, né? Cada vez ter mais eficiência. Hoje estamos olhando também para os resultados, né? E como impactar e como ter uma eficácia nesses resultados. Então, pessoal, se vocês olharem ao redor, né, no mundo que a gente vive hoje, ele é totalmente controlado aí pela inteligência artificial e pelos dados, né? A gente está gerando a todo momento, estamos gerando inúmeros dados, seja pelo nosso celular, seja pelos sites que acessamos, pelas compras que a gente faz, né? Os tickets de compra, todas as tecnologias que já são oferecidas pelos governos, pelas empresas, e sem se dar conta, a gente está distribuindo nossos dados por aí, né? Claro que com o avanço aí da Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR também, na Europa
estamos começando a regular a questão dos dados. Existe, né, todo um debate aí sobre, poxa, até onde eu preciso, né, abrir as minhas informações para o público, são informações privadas, então tem muitos debates em cima desse tema ainda, mas a verdade é que a tecnologia está aí e que a gente já está tirando proveito disso, seja, né, para você pegar um táxi com inteligência, você fazer uma pedir uma comida, né, via um aplicativo de comidas. Hoje tudo está conectado e a gente tem sim ganhos e facilidade com isso, né? Então, quando a gente olha já do presente para o futuro, para onde a gente está caminhando, né? E quais são os próximos passos e as próximas tendências que a gente vê? Não só mais as informações abundantes, mas a gente começar a ter modelos preditivos e usar da inteligência artificial para otimizar esses processos. Então, buscar uma maior previsibilidade aí também do impacto das nossas decisões. Redes dinâmicas estão se tornando redes complexas e autônomas, então não somente elas têm uma grande intercomunicação, mas elas serem inteligentes e poderem automaticamente, né, criar redes, melhores rotas, intercâmbio de informações de maneira automática entre, né, todas as partes. Já não mais colaborar para vencer, mas também automatizar para vencer, uma criação de valor coletivo para uma criação de valor universal, já não somente experimentar, aprender e responder, mas desenvolver, né? Aí entra um pouco da questão do cidadão desenvolvedor, e aonde a gente quer chegar com isso. Eu vou detalhar um pouco mais à frente aí para vocês, e não somente a eficácia dos resultados, mas como eu comentei, essa previsibilidade, né? Eu tomar decisões baseadas, tendo clareza dos riscos, porque eu tenho mais informação para poder tomar essa decisão, uma vez que eu estruturo esses dados, né, dentro do meu órgão, dentro da minha empresa. E aí, pessoal, a gente vê essa transformação acontecendo, né, em todas as indústrias, somente para citar alguns exemplos do que a gente vê aqui na Microsoft, né, na parte de manufatura, então fábricas ágeis, estoques, né, inteligentes e conectados ali com o time de finanças, com o time de supply, né, de logística, o time de compras, ter tudo isso fácil, integrado de uma maneira mais inteligente. Para a parte de mídia, comunicações poderia ser gerenciamento de ativos digitais, né? Então, como controlar isso de uma maneira eficiente, como acessar um público de uma maneira diferente, novos canais, né? Cadeias de suprimentos, também de maneira inteligente, como eu comentei, com otimização de rota. A gente tem diversos projetos aí de manutenção preventiva, então que a gente instala, por exemplo, sensores dentro das fábricas ou dentro dos processos fabris para entender, né, se ela está tendo um comportamento anômalo, né, e poder sanar esse problema antes que ele se agrave, né, e que você tenha que parar a produção por algo crítico, você já faz uma manutenção e garante que todos os indicadores estão dentro do conforme para minimizar, né, esse impacto, por exemplo, de uma paralisação de fábrica. Então, alguns exemplos aí, né, de trabalho com internet das coisas, os sensores, junto com essa parte de inteligência, gerando indicadores aí para o time operacional, melhorando, por exemplo, o tempo de serviço, né, tempo de resposta para o mercado. Todas essas indústrias estão buscando diferenciais, né, em relação aí aos seus competidores, né, porque a gente sabe que as empresas que não se transformarem, não surfarem essa onda, e o mesmo acontece, né, para os órgãos públicos, vai ter uma defasagem. Então, a gente precisa buscar como transformar. E aí, pessoal, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho mais, no caso do setor público, do tema das cidades inteligentes e como a Microsoft também entende essa frente. Mas o que é comum entre todas essas indústrias, né? Novamente eu volto aqui para a questão dos dados, tá, pessoal? Então, o que a gente vê lá desde da primeira revolução industrial, segunda, terceira, é que a gente começa a ver que nesse caso é uma revolução dos dados. Então, conforme a gente tem mais informações, a gente tem mais matéria-prima para tomar decisões, para mudar processos, criar novos serviços, criar novas estratégias para acessar o nosso público, né? Então,
E para isso você precisa de um componente muito importante que é o feedback loop, né, que é justamente essa questão de você retroalimentar os seus dados, tendo mais informações, mais campos, você consegue ter um olhar mais abrangente e, consequentemente, ter mais informações para tomar suas decisões. Mas, para você conseguir fazer isso, você também precisa dar acesso ao público para que ele possa interagir com você, né, de uma maneira mais próxima. Né? No caso aqui, falando um pouco das cidades inteligentes, como lidar com o cidadão para que ele também te possa gerar ainda mais insights, né? Então, alguns exemplos aí são o CPF na nota, aplicativos de carteira de trabalho digital, aplicativos, por exemplo, da vacina, né, que teve, todos esses foram criados, né, em uma estrutura muitas vezes low code, mas que você possa dar ao usuário uma ferramenta para que ele se torne, né, ou gere novos dados para que você possa tomar essas decisões. Então, o feedback loop é algo super importante para você analisar, né, e poder retroalimentar a sua base de dados para aí sim conseguir tomar novas decisões. E hoje, pessoal, os governos, né, estão sob pressão no sentido tecnológico. A gente tem visto diversos avanços, né, em todas as entidades, nas PRODs. Existe já um movimento forte para digitalização, mas a gente ainda vê grandes tendências, né, e desafios para os órgãos, sendo que apenas 45% dos cidadãos veem, né, os órgãos públicos e as cidades, aí no caso as prefeituras, com uma tecnologia aderente ao momento, então eles ainda sentem uma defasagem, ainda percebem que existem muitos processos manuais, muitos processos burocráticos que poderiam ser otimizados. Os times hoje, né, se eles são muito multitasking, eles acabam sendo ineficientes. Então, quando a gente está falando do trabalho interno, do órgão, como você trabalha com as outras pessoas, com os outros órgãos, as outras instituições, como é a relação entre vocês? Existem portais, ou é tudo através de e-mail, tudo através de telefonema, né? Que acaba não sendo tão eficiente. Hoje também a gente vê uma tendência das novas gerações, né, estarem participando aí bastante de órgãos e instituições públicas, e essas gerações novas, elas tendem a não gostar de usar tanto e-mail, né, tanto as tecnologias mais antigas, mas sim ter mecanismos mais autônomos e mais fáceis de trabalhar, né? Então, a questão até da empregabilidade, de trazer novos talentos também para o time. O controle de custos, que aqui dispensa comentários, né? É sempre uma preocupação para todos você ter os custos sob controle, ter previsibilidade desses custos, poder otimizar operações, né? Para eventualmente investir em outras frentes. Então, esse controle de custos é algo fundamental. E o que o nosso companheiro Gilson falou também na palestra anterior, toda a questão da segurança dos dados, garantir que vocês estão usando uma plataforma segura, né, que tenha os componentes de segurança embarcados, é fundamental para vocês tomarem uma decisão, né? Não adianta também ter qualquer software ali, por exemplo, de mercado, que muitas vezes vai te trazer uma vulnerabilidade quando você der ela na mão de um usuário que, né, como o próprio Gilson comentou, ele não tem, às vezes, o conhecimento necessário para seguir todas as políticas de segurança. Então, quanto mais ele estiver protegido pela sua própria infraestrutura, né, seja a questão da autenticação, a questão do Zero Trust, mais segurança você vai trazer para o seu ambiente e mais confiabilidade também para as aplicações, né? Então, existe aí um novo approach, uma necessidade de vocês criarem novas formas de garantir, né, que o cidadão possa se conectar. Então, podem ser, por exemplo, portais inteligentes, né, páginas de acesso, páginas do cidadão. Então, existem diversos projetos aí pelo Brasil, né, em que você tem um aplicativo da cidade, um aplicativo de um parque, por exemplo, ou né, a própria órgãos que trabalham, como um Detran, por exemplo. Então, existem já muitas ferramentas digitais e sempre há espaço para melhoria e integração entre elas. Então, dar essa experiência para o usuário.
A questão do atendimento, então ter uma central de atendimento moderna, em que você consegue enxergar aquele cidadão como uma pessoa única, independente do sistema, né, e do órgão que vocês estejam olhando. Então, não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, durante as eleições, muita gente viu que não tinha registrado, né, a biometria, mas na hora de ir lá votar, já tinha, por exemplo, um cadastro em outros órgãos que foi, né, usado ali para que reconhecesse você. Então, isso é uma forma de você ver o cidadão de uma maneira única. Ele fala, poxa, realmente os órgãos conversam entre eles, eu não preciso me cadastrar, né, separadamente em cada um, mas eles conversam, eles trocam essas informações para me dar uma experiência mais fácil, né? Então, essas pessoas que votaram, que confirmaram a biometria, elas não vão nem precisar, por exemplo, fazer a biometria, porque elas já fizeram no momento ali da votação. Então, traz essa facilidade, né, para o cidadão. Aqui é um exemplo, você ter essa visão única desse cidadão, dessa pessoa, e dar para ele uma experiência, né, independente do canal que ele entre, seja pelo portal, seja por um telefonema, por um e-mail, você saber que aquela pessoa tem todo aquele histórico por trás e poder atender ela de uma maneira mais exclusiva e até autônoma, né, se a gente for falar também de chatbots e outras soluções de mercado. Também, algo que a gente falou, funcionários realizando mais com menos recursos, né? Então, ter sistemas mais integrados, uma menor quantidade de sistemas para ele acessar durante o seu dia, ter mais automação entre as plataformas, né? Então, processos robóticos, processos autônomos. O que a gente falou bastante da otimização, né, e planejamento. Então, quando você tem uma maior quantidade de informação e de dados, você tem muito mais ferramenta para conseguir tomar uma decisão de qual projeto faz mais sentido, qual projeto seria né, que traria mais impacto ali no curto prazo, para você conseguir trazer mais tecnologia e mais digitalização aí para os processos, né? Principalmente aqui que é importante também você tomar decisão com maior número de informações, então que a gente vem comentando aqui bastante, entendendo de fato o que, né, o usuário na ponta ou o cidadão está demandando, e como a gente falou também toda essa questão da segurança, tá, pessoal? Então, eu vou passar aqui brevemente por um caso de sucesso, um caso aqui hipotético, vamos dizer assim, mas que a gente tem um parque, né, e uma pessoa aqui, uma menina, podemos chamar ela de Sara, e a Sara, ela vai ao parque, ela tem, né, vamos ver como seria a experiência da Sara se ela tivesse, por exemplo, numa cidade, num parque inteligente. Ela tem um aplicativo, né, em que ela pode se conectar, um aplicativo do parque, ela mora na região, vai muitas vezes ao parque, então ela pode, por exemplo, comprar esse ticket do parque, via o aplicativo, ou pelo menos fazer uma reserva ali de espaço, se é um lugar, né, que demanda acomodar ali uma certa quantidade de pessoas. Uma vez que ela entra lá no parque, ela encontra uma área que está repleta de sujeira e de lixo. Infelizmente, né, ali ela tira uma foto e ela faz uma requisição através desse aplicativo, dizendo, ó, essa área do parque está suja, né? Então, o aplicativo localiza ela, né, geograficamente, entende que aquele setor do parque ali tem uma sujeira. A partir do momento que ela, uma outra pessoa também fazem essa solicitação, lá dentro, né, da parte operacional, um time de manutenção, um time de limpeza recebe essa informação e já sabe exatamente aonde ele precisa ir, né? Então, rapidamente ele pode agir sobre esse problema, né, e tornar a experiência da Sara muito mais proveitosa, porque ela percebe que ela ajudou o parque, né, a estar mais limpo, e ela também vai ter uma experiência melhor, uma vez que aquela área que ela gosta de ficar já está mais limpa e ela pode ir para a casa dela muito, né, com uma satisfação muito maior em relação ao parque. As próximas vezes que ela voltar, o parque vai estar mais limpo. Agora, onde a gente encontra, por exemplo, o conceito do feedback loop aqui, né? A gente só conseguiu ter essa informação da Sara porque a gente deu para ela o aplicativo, né, o meio digital, para que ela participasse desse processo e pudesse gerar uma nova informação, né? E aqui é um exemplo da gente dando, né,
uma ferramenta na mão do usuário, mas poderiam ser também sensores, por exemplo, né, de IoT, de reconhecimento de imagem, que hoje já existem em todas as grandes plataformas de nuvem, inclusive dentro do Azure, serviços de inteligência artificial e de reconhecimento de imagem. Então, poderia botar desde uma câmera, um sensor, ou dar o aplicativo na mão do cidadão para a gente coletar esse dado. E uma vez, né, passando aí meses que as pessoas vão, por exemplo, pontuando quais são as regiões do parque, né, que tem mais lixo acumulado, você começa a gerar toda uma nova ordem de informações para o time interno. Eles começam a visualizar quais áreas do parque que recorrentemente estão mais sujas e começam a ter novos insights. Então, olha aí, né, o feedback loop aparecendo. Eu consigo entender que aquelas regiões elas têm maior quantidade de lixo. Isso significa que talvez seja importante a gente colocar uma maior quantidade de lixeiras naquelas regiões, ou então separar ali, né, uma área entre aquelas duas lixeiras e colocar uma nova lixeira para que não ocorra mais esse tipo de problema, mas é novamente o feedback loop funcionando aí, porque a gente deu o empoderamento para o cidadão trouxe mais informações e a gente pode usar dessas informações, dessas novas informações e novos inputs para tomar novas decisões e garantir aí uma melhor experiência, um melhor serviço, né, uma melhor comunicação com o cidadão. Então, esse é um pouco do conceito aí, né, de cidade inteligente. E eu trouxe para vocês, pessoal, alguns casos de sucesso que a gente teve na Microsoft, né? Um deles eu citei aqui, que foi a questão do Vacine Já em São Paulo, que foi uma plataforma, foi feito na plataforma Microsoft, o Power Platform, né? E foi desenvolvido de maneira low code, então em poucos dias ali a gente conseguiu criar, né, junto ao governo de São Paulo, um aplicativo para que eles pudessem fazer, né, todo o tracking da vacinação das pessoas de maneira rápida. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês também o caso da Prefeitura de Sorocaba, que criou ali né, um portal informativo para o cidadão, e não só isso, né, uma central de atendimento inteligente, e dessa forma eles conseguiram reduzir o índice de de resoluções de situações críticas, que estava muito baixo, né, de 5%, então pouquíssimas situações críticas eram resolvidas, e eles conseguiram ter uma melhor visão de tudo que estava acontecendo na cidade por dar esse portal na mão do cidadão. Né? Então, eles passaram a conseguir resolver 86% dessas situações críticas em 6 meses. Então, um impacto super rápido ali na vida, né, da população. Rapidamente se viu mais amparada por ter um canal de comunicação mais direto com a prefeitura. Aqui eu trouxe um outro caso também do governo do estado de São Paulo, no caso a Secretaria de Educação, que criou também um portal único de atendimento, né, para todos os interlocutores aí da parte de educação, então os pais, os professores, e é o portal Conectados, e vocês, né, e assim ele gerou essa interface para que possa ter essa interação, né, entre os pais, os cidadãos, e os professores, garantindo assim uma melhor comunicação, e eles criaram também um chatbot inteligente e low code, né, através de uma solução Microsoft, para justamente atender aquelas necessidades de primeira camada, tornando assim os processos mais eficientes. Então, o chatbot ele é responsável por cerca de 3 mil atendimentos por dia. Então, imaginem o tamanho da operação e o custo da operação que teria para atender essa quantidade de chamados, e no caso a gente conseguiu reduzir aí, né, e tornar grande parte dessas demandas uma demanda de autoatendimento aí através de um chatbot, né? E não só isso, mas o chatbot ele poderia rodar em qualquer canal, né? Então, seja no WhatsApp, seja numa rede social, seja no meu website, ou seja no portal que foi criado, o chatbot com a mesma inteligência ele pode ser conectado ali a diferentes canais, com a mesma infraestrutura por trás, né? Então, isso são alguns casos, né, de realmente impacto que a gente
pôde ver, né, junto aí ao da vacina que eu comentei, teve um caso bem legal também da Microsoft, que foi da volta ao escritório, né, então tem um aplicativo que foi desenvolvido e ele é público para todo mundo que tem, às vezes, o Office 365 ali. Você consegue baixar esse template e organizar, né, as pessoas que estão voltando aos escritórios, organizar a quantidade de pessoas, ter um limite ali por causa da pandemia, né? Graças a Deus hoje a situação está um pouco mais controlada, mas no momento ali de volta ao escritório, esse aplicativo foi bastante usado aí pelos nossos clientes e parceiros, né? E aí, pessoal, eu queria até fazer uma pergunta, se vocês quiserem responder aí no chat, mas hoje a gente tem, né, uma série de soluções no mercado, base de dados super complexas, aplicativos inteligentes, mas eu pergunto aí para vocês, se vocês quiserem responder aí no chat e a Thay puder me falar aí se alguém acerta a pergunta, mas vocês saberiam dizer qual que é o software mais utilizado hoje para a gente armazenar esses dados e, enfim, trabalhar com eles, né, no dia a dia ali das pessoas? Vamos dar um tempinho aí pro pessoal responder. Vamos lá, pessoal. É meio pegadinha essa aqui, então. O pessoal tá tímido. Se for da Prodan e acertar, tem kit. Posso falar aqui, pessoal, para vocês? Pode, acho que o pessoal Não tá sei se tímido. alguém. Acho que tá todo mundo com medo de errar. É, Peraí que chegou a resposta. Bora ver. Cadê? Cristiano disse nuvem. Tá dizendo que é o Excel, é isso? É isso Peraí, mesmo. tá chegando Acertaram. mais aqui. Acertaram, pessoal. Antes fosse a nuvem ou essas aplicações novas, né? A gente já tem, é o que eu falo, a gente já tem inteligência artificial, carro voador, né? Um monte de carro elétrico, mas realmente a gente ainda é muito dependente do Excel, né? E por que eu trouxe essa pergunta aí para vocês, né? Acho que essa questão das cidades inteligentes é importante a gente ter uma visão geral, mas como a gente consegue impactar ela, né, no curto prazo, né? Então, por que eu perguntei aqui do Excel, pessoal? Imagino que a grande maioria das pessoas esteja familiarizada com o Excel, e eu gostaria de perguntar, né, quantas estão familiarizadas com as fórmulas do Excel, né? Conseguir usar, por exemplo, o PROC-V, a soma, aquelas fórmulas padrões ali do Excel. Quem tem maior, né? Como eu poderia dizer, quem é bom em Excel, quem tem um nível de Excel avançado. E por que eu pergunto isso, né? Porque todas as tecnologias low code da Microsoft, elas funcionam baseada nessa mesma lógica. Então, todas as pessoas que têm uma facilidade com Excel e que sabem usar as fórmulas, sabem criar tabelas dinâmicas, e aqueles, inclusive, que sabem usar o VBA ou têm uma base boa na frente de programação. Eu imagino que muitos aqui também tenham uma veia mais técnica nesse sentido e até facilidade com código. Para vocês, pessoal, é muito mais fácil vocês desenvolverem em cima das tecnologias low code. E aí eu queria fazer essa provocação, né? A demanda por aplicativos cresce numa velocidade muito rápida, mas não existem desenvolvedores suficientes para criar esses aplicativos, né? Então, como a gente vai gerar esse impacto no curto prazo, sendo que não tem a mão de obra necessária para a gente transformar, né? A sociedade vai sofrer um impacto ali de crescer mais devagar, porque a gente não consegue automatizar, criar processos e aplicativos para atender a demanda, né? Seja dos negócios, seja das pessoas, dos cidadãos, né? Então, a gente precisa olhar, né, com mais carinho para o low code, que é uma tecnologia aí relativamente nova, né? Então ela está chegando agora, mas uma das grandes missões, né, da Microsoft, até está na nossa visão, né, como empresa, é empoderar
todas as pessoas a fazer mais, né? Então, como a gente empodera as pessoas a fazer mais com menos? Dando tecnologias low-code na mão, não somente do time de TI, mas também né, do pessoal de negócio que vai estar ali na ponta, né? Então, isso é um dado importante, porque a gente vê que existe aí um gap de mais de 1 milhão de desenvolvedores, um gap de 1 milhão de aplicativos até 2030 que a gente não vai ter quem desenvolva, e a gente vai precisar contar aí com o apoio também das áreas de negócio e daqueles interlocutores mais tecnológicos, né, de negócios para disseminar o conceito do low code, né, dentro dos órgãos e das empresas. Então, o low code, pessoal, ele é um esporte coletivo, a gente gosta de dizer aqui, né? Ele envolve um trabalho do profissional desenvolvedor com o profissional de negócios e o profissional de TI. Então, assim, talvez em vez de todo o processo de desenvolvimento ficar com o profissional desenvolvedor e de tecnologia, né, olhando para a parte de infraestrutura, é possível envolver os profissionais de negócio para que eles criem, talvez, protótipos ou templates, ou trabalhem em conjunto com o time de TI para desenvolver algo de maneira muito mais rápida através de ferramentas gráficas, né? Então, esse é o grande valor do low code. E aí existem algumas preocupações, né? Poxa, mas se eu liberar para que todas as pessoas construam aplicativos, né? Porque, afinal, o pessoal dentro do Office 365 já está presente, né? O Power Apps e o Power Automate, que são aplicações, né, para você poder fazer esse trabalho low code, isso para dentro do ambiente, né, Microsoft 365, então você pode criar aplicativos no Teams, ou que interajam do Teams com o Outlook, com o SharePoint, por exemplo, mas você poder criar aplicativos ou automações inteligentes entre eles. Então, eu recebi um e-mail, de um fluxo de aprovação, por exemplo, né, o gatilho dele é um e-mail, e aí a gente consegue criar uma aprovação via Teams para um gestor, ele clica lá num botão, por exemplo, ele faz a aprovação daquele pedido de desconto, por exemplo. Tudo isso, né, feito pelas tecnologias já existentes e já presentes aí na grande maioria das empresas e dos órgãos, que é o próprio Outlook e o próprio Teams, né? Então, mas qual é a preocupação do time de tecnologia? Se eu der esse poder na mão do usuário de negócio e depois virar um caos, né? Começar a brotar aplicativo para todos os lados. E aí existe, né, toda uma questão de um centro de excelência e gestão desse novo mundo low code, né? Eu posso compartilhar com vocês depois um material que a gente tem já, né, online sobre essa questão do centro de excelência e gestão. Acho que, dado o público que a gente tem aqui, é super legal que vocês conheçam e se aprofundem nessa frente do centro de excelência, né, os COIs, porque existe, né, um debate aí, poxa, até quanto eu posso permitir que os usuários de negócio participem, né? Então, se eu tenho muitos usuários de negócio participando, pode gerar um estresse no gerenciamento. Mas se eu também não tenho nenhum, eu não vou tirar proveito do low code, né? Então, ele precisa ter um meio termo, e o centro de excelência é uma discussão legal que envolve esse tema, né? Então, é uma plataforma aí, pessoal, para todos usarem, né? Você consegue construir rapidamente aplicativos, então aquelas demandas que são menores, né, que é só uma automação, um aplicativo ali para ver uma lista do estoque, por exemplo, que o vendedor quer usar no campo, ou eu quero criar um aplicativo simples ali para, né, operacionalizar alguma coisa. Então, tudo isso já o Citizen Developer, que é esse usuário na ponta, vai poder desenvolver, né, com o apoio aí muitas vezes do time de desenvolvimento e TI. Os desenvolvedores vão poder usar blocos desses aplicativos, né, ou blocos prontos em algumas linguagens para acelerar algum desses projetos. Então, eu posso construir uma parte em low code, mas ele já tem, né, as plataformas já tem ali um botãozinho que você abre o código e você pode também fazer via código. Então, quem tem facilidade, só vai ser uma mão na roda aí para facilitar o processo de desenvolvimento. E o time de tecnologia pode ficar tranquilo, porque usando a infraestrutura, né, da Microsoft, tudo aquilo que a gente falou de segurança, conformidade,
privacidade, a parte de autenticação, está tudo dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma nuvem. Então, é desenvolver aplicativos com mais liberdade, claro, olhando para a questão do centro de excelência e gestão, né, para você ter conformidade, ter políticas definidas ali de como criar aplicação, de quem pode criar essas aplicações, mas garantir também a segurança e a conformidade aí através da plataforma como um todo, tá, pessoal? E aí eu queria rapidamente apresentar aqui o Power Platform da Microsoft, né? A ideia não é a gente ficar indo muito a fundo aqui em solução, mas justamente queria saber, né, quantos de vocês já conhecem essa família de aplicativos, né? Imagino que muitos conheçam o Power BI. O Power BI realmente, em poucos anos, ele se tornou aí o líder de mercado na frente de Analytics. Então, é um exemplo, né, de você dar o poder na mão do usuário para ele criar dashboards, para ele fazer, né, todo um analytics ali sobre os dados que ele tem. Então, já é uma solução que trabalha nesse conceito de low code, né? Antigamente, poxa, talvez o time de tecnologia, de desenvolvimento tinha que criar os dashboards, buscar formas de criar essas visualizações, e hoje o usuário pode estudar ali um pouco, né, sobre o Power BI e ele consegue fazer isso sozinho. O mesmo se aplica para as outras ferramentas aqui de cima, tá, pessoal? Então, Power Apps é a nossa solução para você criar aplicativos, né, de maneira low code e com interface gráfica. Então, como eu falei, aplicativos ali de visualização, com algumas páginas, um usuário normal, né, um citizen developer conseguiria desenvolver, mas um usuário mais avançado pode desenvolver aplicativos bem complexos em Power Apps. Um exemplo, pessoal, o nosso próprio CRM da Microsoft, né, o Microsoft Dynamics 365, e o RP também, que está dentro dessa família, ele é totalmente desenvolvido em cima de Power Apps, né? Então, para vocês terem uma ideia que pode ser desde um aplicativo simples até um aplicativo bem complexo. O Power Automate, ele já é uma solução nossa de automação. Então, todos esses processos que você poderia automatizar, né? Seja como um gatilho que leva a outro gatilho e te dá uma árvore de possibilidades, como também um processo robótico, tá? Então, eu tenho hoje um sistema legado, eu preciso mover dados desse sistema legado, né? Um trabalho ali que talvez um analista, um estagiário faça todo dia ali e puxe dados de um sistema, jogue para outro sistema, né? Ele precisa clicar ali com o mouse, ele precisa digitar, precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele perde muito tempo, às vezes, fazendo essa tarefa. Não seria legal ter um robô fazendo essa tarefa para que ele possa focar a sua hora, né, numa atividade muito mais importante? Então, o Power Automate ele tem essa função, ele consegue automatizar esses processos de maneira robótica, ou, né, seja de maneira assistida ou não assistida também. Tá? Então, Power Automate é uma solução bem completa para isso. O Power Virtual Agents, ele já é uma solução de chatbot low code, né? Então, como eu comentei para vocês na Secretaria de Educação, eles criaram esse chatbot totalmente como interface gráfica. Então, você faz as perguntas, né, que ele pode responder, o tipo de pergunta, ele tenta localizar palavras-chave ou pedir ou oferecer alguns campos pré-preenchidos, uma vez que você consegue localizar aquele usuário, seja, por exemplo, por um CPF, por um número de e-mail, né, um e-mail ou um número de telefone, ele já localiza, entende quem é essa pessoa, esse cidadão, baseado no banco de dados, e ele já interage de uma maneira diferente com aquela pessoa, né? Então, dá uma experiência e também reduzir a carga do time de atendimento, né? Quando a gente fala lá de central de atendimento inteligente, o Power Virtual Agent tem um papel central. E a mais nova solução, pessoal, que é o Power Pages, foi lançado agora em outubro. Então, uma solução super nova. Antigamente, a gente tinha o Power Apps Portals, né? Mas ele separou agora e ele é o Microsoft Power Pages, que serve para você justamente criar portais, seja portais internos, né? Então, quero criar sites internos aqui, como uma intranet, um sistema ali interno para o público interno dos órgãos e das instituições, ou eu posso criar portais externos e tudo isso de maneira low code,
né? Então, realmente é uma interface gráfica. O designer pode ir lá fazer uma vez, né, toda o layout, e depois disso, basicamente, eu posso fazer alterações nas páginas e tudo mais, tudo de maneira low code, tá, pessoal? Então, esse é o poder da plataforma do Power aqui da Microsoft, né? Microsoft Power Platform. E aí, pessoal, acho que talvez muitas pessoas me perguntem, né? Ah, a gente tem Office aqui, a gente pode usar? Pode usar, tá? Principalmente o Power Apps ou Automate, eles já estão dentro, né, do Office 365, mas eles só funcionam, né? Para quem tem Office 365, eles só funcionam dentro desse ambiente do Office 365, tá? Se vocês precisarem conectar, por exemplo, com uma base de dados, né, que está local, on-premise, ou um outro sistema terceiro que não seja Microsoft, aí vocês vão precisar usar os Data Connectors, né? Então já existem mais de 600 conectores prontos, então eu consigo conectar, por exemplo, com as minhas bases de dados para usar do poder do low code, né? Mas aí você precisaria muitas vezes ter essa licença separada, né, do Power Apps ou Power Automate para poder usar esses conectores, tá? Então, isso é um ponto importante. O AI Builder, né, um serviço aí que está dentro da nossa nuvem, do Azure, e ele já traz esses componentes de inteligência artificial. Então, eu falei, né, reconhecimento de imagem, reconhecimento de texto, e aí é muito legal. Por exemplo, a gente tem aqui um monte de papéis que a gente recebe, a gente tem que organizar isso ou passar isso para o computador. Poxa, por que eu não coloco, né, uma câmera ou eu fotografo esses documentos e eu faço o AI Builder ler e coletar informações e através do Power Automate jogar, por exemplo, em um outro sistema. Eu consigo fazer tudo isso aqui, tá? O Dataverse, pessoal, a gente sugere, né? Ele é uma camada de dados intermediária ali, que você pode usar para alimentar todos os componentes do Power, né? Então você conecta muitas vezes o Dataverse com as suas bases de dados atuais. E aí alimenta e estrutura esses dados no Dataverse para que ele possa criar esses campos, né? Essas colunas ali para serem usadas pelos desenvolvedores low code ou pelos citizen developers, né? Então, eu vou criar um aplicativo, eu já estou familiarizado com os campos que vão aparecer para mim, porque são os mesmos campos que eu já uso, por exemplo, hoje nos meus sistemas, né? Então, é super legal o conceito de Dataverse, ele tenta organizar esses dados para que você possa usar nessa camada aí de aplicação. O PowerFX é essa linguagem que a gente comentou, né? Então, quem tem facilidade aí com o Excel vai ter facilidade com toda a plataforma, porque ela funciona com uma lógica muito similar. E o Management Tools seria aí a nossa parte de gerenciamento de toda essa plataforma, tá, pessoal? Aí eu queria só trazer, né, um pouco do que a gente vê hoje no mercado, né? A Microsoft tem se destacado nessa frente de analytics, então se você olhar aqui o Power BI, hoje ele já é líder disparado, né, de analytics, e a gente vem muito forte também aqui na parte de low code com outros competidores, né? Mas a Microsoft está sempre aqui muito bem posicionada, e isso é para todos esses componentes que eu apresentei para vocês, a gente está como um dos principais players de mercado, né? Então, juntando com a conversa novamente do Gilson, poxa, já tem a plataforma, já uso o Office, já uso o Azure, né? Por que não usar o low code da Microsoft, que vai entregar uma experiência super abrangente, né? Em todas essas frentes que a gente está demonstrando. E aí, pessoal, tem um rápido vídeo aqui de 2 minutos de um caso que é o caso da Globo, que foi citado pelo nosso presidente, o Satya Nadella. Eu não sei se vai sair com áudio para vocês, então vocês me avisem, tá? Aí tá aí também, se vocês estiverem escutando e Tô ouvindo. vejam se sai com áudio para vocês, senão a gente tenta ou compartilha depois. Por enquanto tá sem. O Tá áudio sem? não tá pra gente. Tá Não sem, tá. Deixa eu ver, eu teria talvez que compartilhar, pessoal, a tela com áudio. Vamos ver se... Vamos lá. Me avisem agora. Pode deixar.
Esse é o Satya, né? E foi na nossa conferência agora de julho. Ele contou o caso da Globo. Eu peço desculpa porque está em inglês no comecinho, mas quando entrar no caso da Globo, vai ficar em português. Já para vocês verem que legal que eles fizeram um hackathon na casa do Big Brother. E juntaram, né, pessoas de TI com pessoas de negócio para conversar, né, e criar novas aplicações ali. Fizeram uma competição, um hackathon para ver quais eram as aplicações mais legais ali que foram criadas, justamente para impactar ali o dia a dia, né, dos trabalhadores lá. It's not just one app or one workflow or one automation. It's all about accelerating digital capability building across every function in the organization. In fact, the number of organizations building center of excellence around Power Platform has grown exponentially over the past few years. Leaders in every industry, including AB InBev, ARM, H&M, Lumen Technologies, PG&E, Robobank, Toyota, Vodafone, ZF Group, Zurich Insurance, have all built centers of excellence in partnership with many of you to train employees at scale in how to use Power Platform. PG&E, for example, partnered with Cognizant to launch and scale use across 9 business units with the goal of eliminating redundant and manual processes from employee workflows. It saved an estimated 75,000 work hours with another 645,000 hours in savings to come. And they're not alone. Let's take a look at what happened at Globo, the biggest media and TV company in Brazil, which has worked with our partner ecosystem, including partners like Baymetrics, Cumulus, and Pronext to launch and run its Power Platform Center of Excellence. A TV Globo, ela é a maior emissora da América Latina e a terceira maior do mundo. A transformação digital após a pandemia, ela veio muito forte. Nesse processo, a gente fez a unificação de 5 empresas, e aí a gente está falando de uma realidade em torno de 18 mil pessoas. O nosso grande desafio foi cada vez mais empoderar os nossos colaboradores. A gente tinha demanda de muito desenvolvimento. Hoje a TV Globo está fazendo a implementação de um centro de excelência para criar uma estrutura robusta para que qualquer citizen developer consiga poder desenvolver soluções através do Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, Power Pages e Power BI. Por exemplo, se o diretor precisa alocar algum set, existe um aplicativo que foi desenvolvido exatamente para isso. E a gente também tem um aplicativo de simulação de grade, a partir de algumas características consegue identificar qual é a melhor grade para você colocar esse programa no ar. Assim como a Power Platform está crescendo, a tecnologia está crescendo também dentro da Globo. O Hackathon foi uma experiência maravilhosa e surgiu para trazer o empoderamento para as pessoas das áreas de negócio e entregar soluções do dia a dia. A Power Platform é a plataforma do empoderamento. I just love the community they've built around Power Platform. What a great example of how Fusion teams have been able to use our tools to do more with less. Deu certo, pessoal? Deu certo, super certo. Bacana. Deu sim. A ideia era só mostrar, né, um pouco do que está sendo feito, e assim, como a solução ela ainda é muito nova, todos os projetos, né, que estão surgindo nesse momento em diferentes empresas e órgãos estão tendo uma visibilidade muito legal, né? Olha como o presidente da Microsoft no mundo olhou para esse caso da Globo como algo assim fantástico, porque realmente transforma, né? Eles já criaram ali 200 aplicativos em um dia ali, né, brincando ali de teste. Então, para vocês verem qual é o impacto que essa solução, né, pode trazer. E convido todos, pessoal, a se aprofundarem, conhecerem mais sobre essas ferramentas, né? A levar isso para o conceito de cidade inteligente, pensar na questão da estruturação dos dados, né? Como posso impactar né, o meu dia a dia com low code, como que eu posso criar uma estrutura, uma camada de dados mais inteligente para tornar, né, possível que o cidadão desenvolvedor também apoie no processo de desenvolvimento. Por mais distante, né, que pareça isso, através de um centro de excelência é possível
montar essa estrutura, como vocês viram aqui no caso da Globo, e tem muitas outras empresas também que já estão fazendo, e órgãos públicos, e eu convido vocês, né, para serem evangelistas da ferramenta, estudarem, conhecerem. Hoje já existem, né, no Microsoft Learn, que é a nossa plataforma de aprendizado, já existem cursos gratuitos que vocês podem fazer ali para aprender a programar, né, em low code, aberto aí a todos os públicos, tanto para o mais avançado como para o usuário de negócio. E eu compartilho com vocês aqui também, pessoal, no Q&A, um link, porque a gente vai ter um evento no dia 22 e 23 de novembro, justamente com uma aula ali, né, e uma discussão em cima do tópico de Power Automate e Power Apps para criação. Então, se vocês quiserem aprender a desenvolver aplicativos, fiquem à vontade para participar desse evento também, estão todos aqui convidados, e para compartilhar também com outras pessoas aí que vocês acreditam que seja interessante. Convido vocês a serem Citizen Developers e agradeço aí pela participação. Oi, Henrique, nós aqui agradecemos, Obrigado, sua Henrique. palestra foi super esclarecedora. A gente vai inverter aqui um pouquinho a ordem. Enquanto o pessoal tem tempo para colocar as perguntas no chat, eu vou passar aqui alguns avisos. Para lembrar que a programação do dia de amanhã, da sexta-feira, nosso último dia da Semana da Qualidade, está no site da Prodan, tá bom? Então lá você confere todos os links das 6 salas de amanhã. Amanhã a gente vai ter uma maratona de palestras da área da qualidade e também da área de segurança. Pela parte da manhã, nós vamos ter a palestra Gestão por Processos, com Renato Borges, que é aqui da Prodan. Ainda na parte da manhã, nós vamos ter Gestão de Não Conformidades, Técnicas de Resoluções de Problemas, com Manuel Belém. E fechando a programação da manhã, a gente tem Identificando Riscos e Ameaças, com Felipe Pereira, que é da ATEC. Essa é a programação da parte da manhã. Na parte da tarde, a gente volta 2 horas, com a palestra da área de segurança da informação, aplicações de IA em cibersegurança, palestra 12, tratamento de incidentes de segurança da informação, e a última palestra da semana, política da segurança da informação, uma abordagem prática. Eu tenho certeza que serão palestras excelentes, assim como as de hoje o nível foi altíssimo. Gostaria de agradecer também a participação de todos que assistiram às palestras na data de hoje. A gente teve uma audiência assim, muito significativa, a gente espera contar com a participação de vocês amanhã. E agora eu vou passar a palavra, estou aqui com o Wesley e com a Lília, né, que vão conduzir essa parte final com o chat, com as perguntas. A gente teve nessa palestra aqui bastante interação no chat, isso aí foi muito legal também. Henrique, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar da nossa Semana da Qualidade e Segurança da Informação. Imagina, eu que agradeço, tá aí, e fico à disposição, caso vocês queiram, né, entrar em contato comigo pelo LinkedIn, pelo time, eu estou totalmente à disposição aí para fazer sessões mais privadas e aprofundar esse tema aí com todos vocês, tá bom? Maravilha. Obrigado, Henrique. A palestra realmente foi muito esclarecedora, a gente pôde ter a possibilidade de entender mais um pouco de conceitos, né, de cidades inteligentes. Realmente é um oceano de opções, de possibilidades, né? Às vezes as pessoas não têm ideia do que pode ser feito com as soluções, mas eu vejo que o grande ganho também foi poder entender o conceito, né? Então, quando a gente consegue saber o conceito que se tem por trás, a gente consegue observar soluções que perduram, né? Que possam ser abrangentes por muito tempo. Só queria lembrar às pessoas, tá no chat já tem a lista de presença, então não esqueça de entrar no formulário que está na lista de presença, porque através dele vai ser enviado o seu certificado, tá? E eu vou ler aqui, Henrique, algumas perguntas para que a gente já vá se encerrando, tá? Claro. Deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho. Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos. Obrigada, Henrique, obrigada, Wesley. Como o Henrique falou, a gente tem esse ambiente do Office 365 que o Estado usa disponível, né? Então, algumas pessoas podem não ter algumas permissões, mas a gente pode buscar resolver isso. Tem esses cursos gratuitos, a gente pode também
promover alguns cursos específicos focados na Prodam para o público que tiver interessado, bem como o contrato que a gente tem um termo de referência que a gente pode usar, e a gente tem tanto o Power BI quanto o Power Apps, então isso está disponível também. Então, se algum órgão tiver interessado em trabalhar nesse sentido de fazer um experimento, né, fazer um hackathon, quem sabe, e a gente conta com a parceria da LANlink, que sempre está à disposição para trabalhar com a gente nesse sentido, tá, pessoal? Excelente, Lilian. Totalmente à disposição aqui também para participar dessas sessões, né? Caso algum órgão tenha interesse, como você bem falou, já tem muitas dessas soluções, se não todas, né? Aí prontas para serem contratadas. Então, fico à disposição para trabalhar com vocês, né? E a Microsoft, muitas vezes, junto aos parceiros, aí, por exemplo, como a própria LANlink, a gente pode fazer, às vezes, um piloto junto com vocês, uma prova de conceito. Então, para vocês verem, né, o valor aí da ferramenta funcionando. É claro que muitas vezes vai começar pelo time de tecnologia, né? Porque tem mais facilidade. Mas, como eu falei, convido todos aí a também se tornarem cidadãos desenvolvedores e usar aí, tirar o melhor proveito da plataforma. E a gente pode também, dependendo da demanda, da necessidade que após o evento venha a se ter, de repente modelar junto com a Prodam, a Tech, propor algum tipo de hackathon, acho que faz muito sentido, né? Então, divulguem para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, e aí nós possamos também montar palestras em parceria, justamente porque entendemos que é um tema que está muito na atualidade e que a gente precisa se discutir mais sobre isso. Posso ir para as perguntas, Lilian? Sim, por favor, Wesley, conduz aí. Tá bom. Henrique, fizeram uma pergunta aqui, eu não consegui identificar, porque a pessoa botou, o som está ruim, Wesley, mas a pessoa sabe quem é, né? Ele perguntou bem assim, isso não vai contribuir para o aumento do risco de shadow IT? Excelente pergunta, Wesley. Eu não sei aqui quem foi, deixa eu ver. Não Só para responder. Tá bom, sem problema. Mas é uma excelente pergunta, né? O Shadow IT realmente é um risco grande hoje nas empresas, e aí, para quem não está familiarizado com o termo, é justamente o uso de aplicações que estão fora do ambiente, né, da TI, ou seja, do controle ali da TI, que o time de tecnologia e segurança não consegue muitas vezes visualizar todas as aplicações, né, que aquele usuário está usando no dispositivo, e isso pode criar um risco, né, porque desse software, seja uma página web, seja um aplicativo, ele pode muitas vezes ser malicioso ou trazer alguns riscos ali para a empresa, sem que o time de tecnologia e segurança esteja ciente, né? No caso, pessoal, como a gente está falando de uma plataforma em cima da nuvem Microsoft, como eu comentei, você já está dentro de um ambiente de conformidade e segurança. Então, através do COI, né, que é o Centro de Excelência do Power Platform, o time de tecnologia pode gerenciar né, tanto acessos aos desenvolvimentos, então eu quero que só essas pessoas possam criar aplicativos ou só essas pessoas possam modificar os aplicativos, enfim, como eu posso também impedir, né, que essas pessoas usem essas plataformas. Né? Então você consegue ter um controle e à medida que você vai capacitando o time, você pode ir dando maior liberdade também para os citizen developers, né? Como eu comentei, a gente tem visto nascer muito no time de tecnologia, então muitas vezes o time de tecnologia cria uma automação lá para o time de negócio, aí o time de negócios vê, gosta, né? Fala, legal isso aí, me economizou 1 hora aqui de trabalho. E aí eles começam a buscar outros processos, e aí vai crescendo até uma hora que eles entendem que eles podem, muitas vezes, fazer esse tipo de automação por si só, e aí quando eles já têm esse conhecimento, aí sim você pode liberar o acesso, né? Mas existe todo aquele management tools, né, que estava ali como um dos componentes, ele justamente serve para você gerenciar essa parte aí, né, de acesso, de controle, para garantir que não entre justamente no Shadow IT, né? Poxa,
quem está usando esses aplicativos, quem não está, né? Então, você pode criar uma série de parâmetros. Vou dar um exemplo aqui. Um aplicativo que não é usado por 60 dias, ele sai do ambiente produtivo, por exemplo, né? Você pode criar uma regra, né, e automatizar alguns parâmetros, ou então fazer também, dar o acesso ou retirar o acesso pontualmente ali, dependendo de cada caso. Beleza, show de bola. Henrique, agradecemos a tua participação, né? Pelo que eu vi aqui, nós não temos mais nenhuma pergunta. Só quero aqui trazer para ti o agradecimento da Glauciane. Ela falou que foi uma palestra muito enriquecedora, um tema bastante abrangente e cheio de possibilidades para o mundo digital. Então, Henrique, eu te agradeço a Microsoft, a todos os que tiveram envolvidos. Agradeço também aqui a coordenação da Prodan, da OAB, da TEC. E queremos lembrar mais uma vez que amanhã nós teremos 3 palestras de manhã e 3 palestras de tarde. Então, contamos com a presença de todos vocês e tenham todos um ótimo resto de tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Uma boa tarde, pessoal. Obrigado. Boa tarde, obrigada, Boa gente. tarde, tchau.